Ei, pessoas, sejam bem-vindos ao Pode Pati. Lógico que pode, aqui pode de tudo, todos os tipos de temas e todas as pessoas. Um programa de entretenimento pensado em você. Qual o tema que você quer ver aqui no programa? Fala aí nos comentários que com certeza eu vou trazer. Antes da gente começar esse bate-papo legal, eu quero pedir a sua ajuda. Entra aí, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, combinado? Gente, o primeiro Pode Pati tinha que ser um tema que tivesse tudo a ver comigo, um tema que, tocasse o meu coração, que é maternidade. Quais são os desafios da maternidade? Insegurança, medo, sentimento de culpa, o cansaço físico e mental e muito mais. E para falar desse assunto, eu precisava trazer alguém que fosse especialista na área, que entendesse do assunto. Aí eu fui buscar uma menina que é mãe não de um, não de 2, não de 3, ela é mãe de 5 filhos. Isso mesmo, você deve estar assim, não é possível. Mas gente, 5 crianças. Sabe quem tá aqui comigo? A linda, maravilhosa, a fofa, eu sou muito fã dela, a Flavinha! Obrigada! Gostou da minha apresentação? Amei. Que chique! Então eu já começo metendo o pé na porta. Eu falei, mãe de 5 filhos. Conta pra gente como que é ser mãe de 5 crianças. Primeiro eu queria, agradecer pelo convite, que eu fiquei imensamente feliz, de você ter pensado em mim. Ah, mas tinha que ser o seu. 5 filhos, vai falar tudo de maternidade do jeito que a gente quer saber. Pati, ser mãe de 5 é desafiador, Imagino. É difícil, é cansativo, Como ser mãe de 1, de 2, de 3. Mas é muito gratificante, sabe? Eu falo que eu me sinto, assim, realizada, sabe? Feliz, era tudo que eu sempre sonhei, sabe? Assim, Sei. quando eu era criança, Sei. minhas amigas brincam que... Quando eu era criança, eu brincava muito de boneca. E elas falam assim, Flavinha, suas bonecas se tornaram reais. E é verdade. E eu ia te perguntar isso. Eu amo. Porque você ou o Lúcio tem família grande? Tipo assim, a minha família é grande. A minha família é grande. Eu tenho 13 tios por parte de mãe. Então, às vezes, quando você tem família grande, você fala assim, não, a minha também vai ser grande. A família de vocês é grande? E aí, por isso você quis As duas. Eu tenho 3 irmãos, Então, minha mãe tem 4 filhos. E a mãe do Lúcio tem 5 filhos. Então, e ele sempre falava, desde que a gente, começou a namorar, ele falava que tinha vontade de ter pelo menos 5 filhos. Batemos a meta. E aí, quando a gente chegasse na meta, a gente ia dobrar a meta. Mentira. Vamos ver, Então ver. não vai parar no 5, vai ter Não, mais. Vou ter mais. Se Mesmo? Deus quiser, se toda vontade de Deus. Olha, gente, vai ter mais, não vai parar no 5. E me fala uma coisa, às vezes quando você tá conversando com alguém, e aí a pessoa te pergunta assim, me fala dos seus 5 filhos. Igual eu vou te perguntar agora, você sabe falar o nome dos 5, a idade dos 5, na ordem certa, sem dar um bug na cabeça? Com 5. Então fala. O João Miguel tem 8 anos, o Rafael tem 6 anos, o Gabriel tem 4 anos, a Júlia tem 3 anos e o Daniel tem 8 meses. Ai, que gracinha! Mas claro que no dia a dia eu chamo Júlia, Gabriel, Rafael, João! Tudo confuso. Tudo assim. Mas todo mundo entende. Entende? E me fala outra coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Qual que foi a gestação mais difícil? Teve uma gestação mais complicada? Eu acho que é a primeira. Porque a primeira é tudo muito novo. Sabe, assim, Você não entende nada, você não sabe nada do que vai acontecer. E quando eu tava... Eu tive dificuldade para engravidar, Pode parecer que não, mas eu tive. Olha! E aí, quando eu, consegui engravidar, assim, foi aquela coisa, aquela emoção, que a família toda ficou, sabe, super feliz e tudo mais. Era algo que a gente esperava muito. E aí, quando eu tava com 5 meses de gestação, naquele ultrassom morfológico, eu descobri que o João tinha um problema nos rins. Então, ali, meu mundo caiu, sabe? Porque eu pensava assim, gente, meu sonho era ser mãe e agora como que vai ser? E aí, assim, era um diagnóstico não fechado e eu não sabia se ele ia ter que fazer cirurgia, se ele ia ter que nascer antes do tempo, como que ia ser. Então, assim, foram muitas incertezas.
E também foi uma época, eu tinha uma agência de publicidade e fotografia. E a gente rompeu a sociedade justo na mesma época que eu descobri que ele tinha um problema nos rins. Então, dali pra frente, eu só chorava. Eu chorei o resto da gestação inteira, sabe? E, assim, foi difícil, foi cansativo. Eu ia pra BH toda semana, uma vez pra fazer ultrassom, pra, né, ver como que estavam os rins dele, e uma vez pra consulta. Então, isso foi bem cansativo. Eu ia 2 vezes por semana pra lá e voltava aquele batidão, né? E aí, quando ele nasceu lá em BH, né? Fez os exames e tudo mais e viu que era algo que dava para controlar. Que ele não ia precisar fazer cirurgia, nem nada. E aí, só que à medida que ele foi crescendo, ele tinha uma dilatação nos rins. Ele tinha hidronefrose. E aí, à medida que ele foi crescendo, essa dilatação foi aumentando. Nossa. E aí, quando ele estava com 6 meses... a nefrologista dele ia entrar de licença maternidade. E ela falou assim, ó, eu só vou voltar daqui 6 meses. Então, não volta, né, enquanto eu não voltar da licença. Não vem com outro médico, porque ia entrar outro nefrologista no lugar dela, mas ela não sabia quem, né, então ela disse pra gente voltar só quando realmente ela estivesse trabalhando de volta. E aí a gente marcou a consulta, né, dele com 1 aninho e tal. E aí, quando a gente chegou lá, ela pediu o ultrassom e tava menor do que quando a gente descobriu, tipo, lá na barriga. E aí, ela foi e falou assim, sabe por que eu não pedi para vocês voltarem enquanto eu não estivesse aqui? Porque se ele pegasse um nefrologista cirurgião, ele ia fazer cirurgia nele. Entendi. E eu sabia que com a fé de vocês, ele ia melhorar. E ele melhorou. E ele melhorou. Ai, que lindo! E aí, assim, ele faz acompanhamento, né? Todo ano ele tem que fazer... ultrassom, né? Mas tá, tipo assim, tudo sob controle. Ele tem uma vida normal, ele, sabe? Nunca precisou fazer cirurgia, nem nada. Mas quando assim, você ficou sabendo desse diagnóstico dele, em algum momento passou pela sua cabeça assim, não vou ter mais filho? Não, nunca passou pela minha cabeça. Eu lembro um dia que, aí, quando eu recebi esse diagnóstico dele, isso me aproximou muito de Deus. E eu lembro um dia que eu e a minha irmã fomos num grupo de oração, e aí a minha irmã foi e falou assim pra mim, Flávia, Deus pediu pra eu te falar uma coisa, que ele não é Deus de meio milagre, ele é Deus do milagre inteiro. E ali eu tinha certeza que tudo ia dar certo, porque eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ser mãe, era realmente o meu sonho, que Deus não ia me deixar na mão, sabe? Não ia dar nada de errado, ia dar tudo certo. Então eu entreguei ali, eu confiei. E aí quando o João nasceu, né, eu voltei naquela consulta puerperal, voltei a tomar anticoncepcional, aquela coisa. E aí quando ele tava com 6 meses, eu olhei pro Lúcio e falei assim, esse trem de ter filho nem é tão difícil assim, né? Aí ele foi e falou assim, não, gente, é assim, real, eu acho que eu nasci pra ser mãe, sabe? Sei. E aí, eu parei de tomar anticoncepcional quando o João tava com 6 meses. E eu engravidei do Rafa quando ele tava com 1 ano e 1 mês. É algo muito assim, dentro do meu coração. Eu pedi tanto a Deus pra ser mãe, que eu acho injusto eu não aceitar cada filho que Deus quiser me enviar. Então, por isso que eu falo, eu não vou parar no 5. Se Deus quiser me enviar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, eu vou aceitar. Porque era o meu sonho. Eu queria muito ser mãe. Assim, eu falo que, às vezes, você já viu, tem gente que não consegue engravidar, aí engravida, consegue, né? Tem lá seu filho, e aí fala assim, Deus me livre ter mais. Gente, mas pediu tanto, mas queria tanto. Sabe? Então, assim, no meu modo de pensar, né? Eu brinco assim, segundo as vozes da minha cabeça, eu acho injusto eu não aceitar cada um dos filhos que Deus quiser me mandar. Então, eu vou aceitar. Mas é por isso que eu te perguntei. Muita gente, depois que tem o primeiro, e aí, às vezes, tem algum diagnóstico, fala assim, não, eu não vou ter outro. Não vou ter outro, que eu tenho medo, que eu não sei o que vai acontecer com o outro, e fica só em um. Por isso que eu tô te perguntando, mesmo assim, com o diagnóstico, você falou, não, eu vou ter outros. Porque eu sempre vi muito como realmente algo que Deus queria que eu passasse, que eu vivesse. E aquilo me aproximou tanto de Deus,
sabe? E eu lembro um dia que eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu não aguento mais. Estendi toda semana pro BH 2 vezes e tipo assim, era bate e volta, então aquilo era muito cansativo pra mim com aquele barrigão, sabe? E a minha mãe falou assim, Flávia, deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que a gente vai viver que ninguém vai poder viver por você, minha filha. Você vai viver. Aquilo é o seu caminho, é a sua história. Ninguém vai poder viver por você, é você que vai ter que passar por isso. E aí, assim, depois que eu ouvi aquilo, eu trago isso para minha vida em muitos outros sentidos. Quando eu tô passando por uma dificuldade, eu falo assim, é eu que tenho que viver isso aqui, sabe? Não é outra pessoa, sou eu. E isso vai me fortalecer. Eu brinco assim que eu não arrependo de nada que eu já fiz. Porque foram as escolhas que eu fiz durante toda a minha vida que me trouxeram onde eu estou hoje. Entende? Que me fortaleceram, que me machucaram, né? Que me deixaram felizes. Essa pessoa que eu sou hoje é graças a tudo que eu vivi durante toda a minha vida. Então, tem momentos, tem situações que são difíceis, mas vamos olhar pelo lado bom? Vamos olhar pelo tanto assim, quantos milagres. O sol apareceu, o dia nasceu, é um milagre. É o milagre da vida, é mais um dia, sabe? Então, eu tento, assim, claro que às vezes a minha cabeça tenta me sabotar, né? Óbvio. Mas eu tento olhar sempre pelo lado bom. Você fala muito de religiosidade. Você leva isso também para dentro do seu lar, com seus filhos? Como que funciona lá essa questão? Levo. É até bom você tocar nesse assunto, porque eu sempre levei os meus filhos, eu sou católica, né? Então, eu sempre levei, desde o João, que foi o meu primeiro filho, na missa toda semana. E aí, eu levava na missa todo domingo e tudo mais. Tem missa que a gente consegue participar melhor, tem missa que não, né? Porque as crianças dão trabalho às vezes e tudo mais e tal. Mas eu fui persistente, sabe? Assim, fui levando. E até que chegou um ponto que eu falei, Lúcio, a gente tá muito de igreja e pouco de Deus. A gente, assim, leva as crianças na missa todo domingo eles estão lá. Mas a gente não reza na nossa casa todos os dias com eles. A gente tem que mostrar, a gente tem que apresentar para eles Deus, Jesus, Maria, as histórias dos santos e tudo mais. E aí, a partir daquilo ali, a gente começou a rezar todos os dias, a mostrar para eles. E eu vejo no agir deles o quanto isso mudou, sabe? Esses dias a minha sogra ainda falou assim pra mim, nossa, gente, o Gabriel é muito bonitinho, porque ele ama Jesus de uma forma. E assim, eu fui fazer a capa do caderno deles e eu falei, Gabriel, você vai querer do quê? O João queria fazer do One Piece, o Rafael também, não sei o quê. Falei, você vai querer de herói? Porque o Gabriel gosta de herói. Não, mãe, eu vou querer de Jesus. E aí eu fui mostrar pra ele, ele pegou uma imagem tão linda de Jesus, ele podia pegar um Jesus criancinha, né? Podia pegar várias imagens, mas ele pegou uma imagem tão linda de Jesus, ele que escolheu, de Jesus, assim, com a coroa de espinho, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso neles, assim, eu espero, eu sei que eu tô no caminho certo, porque de nada vai me adiantar se eles forem, né, os melhores profissionais, os melhores pais, maridos, se eles não forem pro céu. Eu quero que eles vão pro céu. Isso mesmo. Entende? Você falou de missa, né? Levar as crianças na missa. Ai. Jesus amado. Não é fácil, né? Não é fácil. Você não acha que às vezes tem um olhar de julgamento das pessoas? Ainda mais você com 5, como que é? Tem. Porque quando o meu Luiz, ele levanta e vai pro meio da igreja, todo mundo começa tipo assim, você vai deixar esse menino correr na igreja? É assim mesmo. Mas assim, eu fui passando por cima de todos os olhares, sabe? Eu fui passando por cima de todos os comentários, porque tem comentário também. Já teve alguma situação que deixou você assim, bem chateada? Teve uma vez que um cara que tava assim no banco da nossa frente começou a resmungar, porque as crianças estavam meio que fazendo barulho. E eu tento o máximo possível fazer elas ficarem quietas, sentadas no lugar. Não deixo ficar andando pela igreja, sabe? Tipo assim, tento mesmo. E aí o cara começou a comentar, cochichar com a mulher dele, não sei o que. Minha sogra foi e falou assim, engraçado, né? Porque missa das crianças, as crianças...
E começou a defender, sabe? Assim, aí depois ela tá assim, ai, será que eu posso comungar? Eu tava xingando o rapaz ali. Porque assim, ela não falou diretamente pra ele, sabe? Mas porque eu fiquei muito chateada. Ele ficou comentando assim, tipo assim, nossa, que saco, nossa, que barulhada, sabe? Só que assim, gente, missa das crianças, tem tantas outras missas, tantos outros horários, né? Missa das crianças é para as crianças. Mas assim, o que eu faço? Ó, peguem a dica, tá? Eu não deixo ficar levantando do banco. Luiz tá com que idade? Ele fez 3. 3. A Júlia também fez 3 agora em março, né? Então, os dois têm mais ou menos a mesma idade. Tem dia... eu brinco com os meninos, eu falo assim, a única que pode me dar trabalho é a Júlia. Vocês não. Porque aí o Gabriel tá com 4, já sabe se comportar direitinho. O Rafa e o João, então, aí que não tem direito nenhum de nada. E aí, assim... Sentado no banco, certinho, bonitinho, todo mundo um do ladinho do outro, mamãe, papai e filhinhos. Daniel no colo, sempre também. E aí, brinquedo. Não levem brinquedo na missa, tá? Tá. Porque as crianças se distraem. Eles vão brincar, vai incomodar as outras pessoas, né? A gente tenta o máximo possível não incomodar, né? Vai incomodar, se levar brinquedo, vai incomodar. Lanchinho? Não, lanche em casa. Dá um café da manhã, assim, bem caprichado, bem reforçado. Porque no meu caso, eu vou na missa de manhã. Você vai também? Também. E celular? Então, piorou. Nem na igreja, nem em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Eu já vi várias mães falando assim, dá o celular pra ele. Não, celular não, gente. Por favor. Então, nada de brinquedo, nada de celular, nada de lanche. Nada de lanche e nada de água. Nem copo de água, nem aquelas garrafinhas de água, não levo. Por quê? Porque tudo é motivo de distração. Criança é assim. Se tiver... Lá na igreja que a gente vai, que é na Nossa Senhora Auxiliadora, tem um sorteio. Todo final de missa tem um sorteio. Então, as crianças chegam e ganham um papelzinho com o número do sorteio. E eu já falei pro Lúcio, a partir do próximo domingo... Não vamos entregar o papelzinho para as crianças. Eles só vão receber o papelzinho no final da missa. Cada um com seu númerozinho e espera o sorteio. Por quê? Abrindo. Porque eles ficam o tempo inteiro. Mas ela pegou o meu. Mas olha lá, esse não é meu número. Mas não sei o quê. Eles arrumam um motivo. Então, o mínimo de distração possível. Sabe? Até folheto. Tem igreja que dá folheto. Na minha não dá. Mas tem igreja que dá folheto. Nem folheto eu não pego. Quando eu vou na Santana. Santana... Tem folheto, né? Não pego. É sentar o mais perto possível do altar para que eles vejam tudo. Isso também é importante, porque às vezes senta lá atrás ou em algum lugar na lateral que não dê para ver, eles não estão nem vendo, nem entendendo, né? Então, eu faço o possível para sentar o mais perto possível do altar para que eles vejam tudo. Viu? Então, ó, nada de brinquedo, nada de água, nada de celular, sentar perto do altar e nada que vá distrair a criança, não é isso? Isso. Legal. E, ó, os meus paroquianos vão dar os testemunhos aí que as minhas crianças até que comportam na missa. Fica bonitinho. Fica. Claro que tem dia que eles não trabalham, tem dia que tá mais agitado. Ah, outra coisa... Horário que a criança tá com sono, com fome, com vontade de fazer xixi. Não, sabe? Já faz tudo isso antes em casa e eu não vou na missa de noite. Só em último caso mesmo, que não deu mesmo pra ir de manhã. Porque se eu for de noite, eles vão dormir no meio da missa. Ou vai ficar enjoado demais porque tá com sono e tá segurando o sono. Então, tenta assim, tem que estar tudo em paz. Pra criança, sabe, realmente se comportar. E estar mesmo naquele ambiente, né? É. Vamos falar sobre rede de apoio. Porque você tem 5 filhos. Como que funciona hoje a sua rede de apoio? Desde que você teve o primeiro. A sua família é muito presente? Você tem alguma babá? Porque é 5 filhos, não é só você. Babá, lá na minha casa, no meu dia a dia, é eu, o Lúcio e Deus mesmo. Quando eu preciso sair, é a minha sogra. A minha sogra que olha as crianças para mim quando eu preciso. Ou às vezes a minha irmã, né? Ou uma ou outra. A minha mãe também às vezes olha. Mas geralmente mesmo é a minha sogra. Assim, na maioria das vezes é a minha sogra quem olha. Mas assim, lá em casa, o Lúcio, ele faz o papel de pai muito bem, sabe? Assim, então eu sou abençoada, assim, nesse sentido. Porque eu sei que, né, muitos pais não são tão presentes. Não são participativos, né?
Então, assim, ele me ajuda muito. Então, por exemplo, no momento eu não tô treinando. Mas quando eu estava treinando, para eu ir pra academia, quem olhava as crianças era o Lúcio, sabe? Mas se eu vou num dentista, levar uma criança no médico, fazer meus procedimentos estéticos que eu faço, é a minha sogra que olha. Algumas vezes eu levo também. Agora, hoje em dia, o João é maiorzinho, né? Ele já tá com 8 anos, então ele me acompanha, sabe? Ele vai comigo. Os outros que é mais difícil, né? Porque são menores e tudo mais, aí às vezes eu deixo com a minha sogra. Mas o João, assim, ele já vai comigo. Teve um dia até que ele falou assim pra moça, assim, a minha mãe, como que é? A minha mãe era gorda. Aí depois que ela começou a vir aqui, aí agora ela tá emagrecendo. Ó, que beleza, Aí eu aí já falo tá assim, vendo, resultado. Gostei. Aí eu falo assim, ele é meu companheiro, sabe? Mas também me dá umas humilhadas. Ele vai crescendo, vai criando a consciência dele e Isso, fala, é a fala. personalidade dele. 5 É. filhos, dá pra acompanhar todas as datas comemorativas na escola? Como que você faz? Dá, porque eles Todos estudam juntos? estudam na mesma escola. Certo. A Júlia tá na creche, mas o Rafa, o Gabriel e o João estão na mesma escola. E aí, o que acontece? Lá, tipo assim, nunca cai no mesmo dia, no mesmo horário. Ah, tá. Sabe? Entendi. Então, é sempre separado. Então, dá pra acompanhar o de todo mundo. Teve um dia, na primeira reunião desse ano, eles fizeram todas as reuniões da escola ao mesmo tempo. E aí, eu falei assim, agora, o que eu faço? Eu vou ter que fazer um sorteio aqui, né? Porque eu tinha o Rafa, o João e o Gabriel. Aí eu falei assim, eu vou na do Gabriel, que é a primeira... ele entrou na escola esse ano, né? Tipo, era a primeira reunião de todas, da vida dele. Entendi. Aí eu falei, eu vou na do Gabriel. Aí eu liguei pro Lúcio, porque o Lúcio tinha ido levar o João no futebol. Era o mesmo horário. Aí eu liguei pro Lúcio e falei, Lúcio, eu tô na do Gabriel, mas tem como você passar aqui correndo pra ir na do João ou na do Rafa? Aí eu saí correndo na do Gabriel, fui na sala do João um pouquinho, enquanto isso o Lúcio foi na do Rafa. Então, assim, aí eu falei com a diretora, eu falei, não faz isso mais, não. Quando a gente é mãe de muitos, fica difícil. Aí ela falou assim, não, a gente não vai fazer mais mesmo, não. Até porque tinha professoras também, igual a professora do João, ela dá aula de manhã e de tarde. Então, ela teve que juntar os pais das 2 turmas dela na mesma sala, sabe? Então, ficou bem difícil mesmo, bem apertado. Aí a diretora falou que não vai fazer isso mais, não. Então... hoje eu tenho 2 filhos. Eu penso em ter mais, sabe? Sei. Mas, por enquanto, nós estamos nos 2. Porque eu acho que é importante você ter irmãos. Com quem dividir, com quem conversar, com quem bater papo. Eu não sou nada sem os meus irmãos. Eu acho isso muito importante. Hoje em dia, você com 5 filhos, bate em você um medo de estar grávida e ter que falar para as pessoas, tipo, o medo do julgamento das pessoas, tipo, eu tô grávida, nossa, eu vou falar e a pessoa Como vai falar que eu vou assim, contar? isso, mais um! Bate em você esse medo? Bate. Esses dias eu até tava refletindo sobre isso, porque o meu ciclo, né, tava nessa de volta, não volta, depois que eu parei a amamentação exclusiva, né, que foi até 6 meses. E aí eu fiquei assim, nossa, gente, se eu tiver grávida, né, tipo assim, se eu já engravidei ali no primeiro ciclo e tal. Aí eu falei assim, ai, como que eu vou contar pros outros? Como que eu vou fazer? Eu falei, gente, eu não tô preocupada como que eu vou dar conta, como que vai ser ter mais um bebê tão próximo, como que... Não, eu tô preocupada na reação das pessoas. E é realmente, Paty. Infelizmente. Por mais que a gente queira, por mais que a gente planeje, que a gente, sabe, que a gente queira muito aquele filho, as pessoas vão te olhar torto. Teve uma vez, quando eu tava grávida da Júlia, gente, aquilo pra mim foi o auge. A mulher, de todos os comentários, esse me marcou. A mulher falou assim pra mim, você tá grávida de novo? Era a 4ª filha. Falei, tô. Mas como que você vai fazer para pagar a faculdade de 4 pessoas? Eu falei, olha, eles têm a opção de passar na federal, porque realmente pagar para 4, né, só se eu enriquecer até lá. Ou eles têm a opção também de não fazer faculdade. Não sei se você sabe, tem essa opção, assim, da pessoa não querer fazer nenhuma faculdade, ou dela passar na federal. Não necessariamente eu precise pagar, porque ela tinha 2 filhos e pagava a faculdade para os 2 filhos, sabe? Aí ela tava preocupada como que eu ia pagar a faculdade de 4, sendo que assim, eles ainda, né?
até lá é um longo caminho, É porque né? as pessoas julgam. Julgam Julgam demais. muito. E isso que você falou da faculdade, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim. Nossa, mas eu vou ter outro filho? Mas aí, como que eu vou fazer pra pagar a escola para mais um? Como que eu vou fazer para pagar a faculdade lá na frente pro outro? Tipo assim, o negócio nem chegou e já tá sofrendo. Pensa-se muito no financeiro. É o que mais Muito, pensa, é né? o que mais pensa, é no financeiro. E sofre com antecedência, sabe? Porque assim, você não sabe se... E se eu ficar rica até lá, né? Eu falo isso! Não sei, gente! Eu falo Aí isso! eu vou deixar de ter, porque, nossa, como que eu vou pagar a faculdade? Sabe? Não faz sentido pra mim, entende? E assim, a gente que é mãe de muitos, a gente prova muito assim, da providência mesmo de Deus, sabe? A gente experimenta muito da providência de Deus, não só financeiramente. Em muitas outras coisas, em muitas outras áreas. Financeiramente também, né? E principalmente. Porque lá em casa eu não tô trabalhando, né? O meu trabalho é com o Instagram, que ainda não é assim, monetizado o dinheiro na minha mão. Eu faço permuta, né? Faço divulgação. Então, quem tem que bancar tudo sozinho é o coitado do meu marido. E aí, assim, é engraçado, porque sabe assim, quando tá acabando as frutas, aí sua mãe chega, aqui eu trouxe umas frutinhas pra você, sabe? Aí assim, você fala assim, nossa, fulano já tá perdendo aquele tênisinho. Aí chega a sogra, nossa, eu comprei um tênisinho, achei a cara dele. Entende? Entendi. Então, assim, a gente experimenta muito da providência de Deus, em todos os sentidos, né? E financeiro, que é a principal queixa e preocupação de outras pessoas que não querem ter mais filhos. E também, no sentido assim, igual hoje. Pra eu vir aqui, eu fiquei assim, ai gente, minha sogra ontem tava meio doente, e geralmente ela que me ajuda, ela que olha as crianças pra mim. E como que eu vou fazer? Porque não tem como eu deixar o Daniel lá, né? Se ela tá doente. É muito novinha ainda. E aí o Lúcio estava lá em casa e falou assim, meu bem, hoje eu só tenho tal serviço para fazer, tem uns orçamentos para fazer aqui em casa, né, que eu tenho que fazer no computador e tudo mais. Aí eu falei, você fica com o Daniel então? Aí ele, fico, sabe? Então assim, às vezes preocupa-se tanto, que deixa-se de viver o que Deus quer pra gente. O agora. Assim, sabe? Pensa muito no futuro e esquece de viver o agora, o hoje. Né? Exatamente. Vamos dar uma pausa. Eu sei que o bate-papo tá super legal, mas quero falar para vocês sobre os lanches. Vocês estão vendo esses mini sanduíches aqui? Deliciosos. Quem mandou pra gente foram as meninas lá do Ferrari Gourmet. Gente, a minha boca tá salivando. Eu só não vou morder um agora, porque vai tirar o meu batom e eu tô no meio da entrevista. Mas depois eu vou morder, vou mostrar pra vocês, mas são deliciosos. Então eu tô mostrando pra vocês uma parceria de sucesso aqui do podcast. E se você também quer ser parceiro nosso, aí ó, na descrição do vídeo tem um telefone de contato pra você entrar em contato e vir com a gente nessa, que vai ser muito legal. Combinado? Voltamos! Quero saber da divisão dos quartos. Como que funciona? Dorme todo mundo junto? Cada um tem seu cantinho? Então, é assim. Um quarto, a minha intenção é um quarto para os meninos e um quarto para a menina. Que é a única. Mas não sabe, vai que vem outra menininha. E aí dormem os 3 meninos mais velhos no quartinho deles, que é um quarto maior. A Júlia dorme no quarto dela e o berço do Daniel ainda fica no meu quarto. Certo. Por quê? Porque apesar do quarto dos meninos ser um quarto maior, não cabe um berço lá porque são muitos guarda-roupas. Entendi. São muitas tem roupas. espaço pra tanta roupa. E a cama deles é treliche. Então o João dorme em cima, o Rafa no meio e o Gabriel naquela cama que puxa embaixo, Sei. sabe? Que aí eu fiz assim por ordem de idade, né? Assim, o maior dorme na cama mais Nossa, coitada alta. da Juju, ela dorme sozinha. Aí a Juju dorme sozinha lá no quarto dela. Mas geralmente, na hora de ir dormir, o que a gente faz? A gente junta todo mundo lá no quarto dos meninos, reza, conta história, não sei o quê. E aí depois eu deito lá no quarto dela com ela, sabe? E aí ou o Lúcio faz o Daniel dormir. E aí tem que ser assim também. Igual ontem que ele não tava em casa, dia que ele sai à noite, que precisa fazer alguma coisa.
Aí é uma loucura, que eu tenho que me desdobrar pra atender todo mundo, sabe? Mas dá certo. Não, porque eu tenho uma amiga que ela tem 3. Uhum. Né? Então, ela tem 2 meninos e uma menina. E ela fala assim, não, Paty, eu quero cada um no seu quarto. Eu falei, por que isso? Falei, deixa os 2 meninos num quarto, deixa a menina num quarto, e pega o outro quarto, faz uma brinquedoteca, alguma coisa legal, divertida, para que eles possam brincar juntos. Porque eu acho muito importante esse bate-papo das crianças dentro do quarto, de conversar, de rir. E pelo menos eu era assim. Eu tenho 2 irmãos, e aí eu ia pro quarto deles, falava assim, não, eu quero dormir aqui. Eu quero conversar, bater, mas vou ficar lá sozinha. Entendeu? Então eu acho legal quando você fala que tá todo mundo junto ali, até a Juju foge pra estar junto com as crianças. Eu também acho. Inclusive, se coubesse uma cama pra Juju ali no quarto dos meninos, eu colocaria ela lá. Porque ela ama, ela gosta de ficar ali na muvuca com eles. Eu só não coloco porque não cabe mesmo, sabe? E aí, o que eu faria? Eu deixaria pra quando ela crescesse um pouco, porque vai ter uma hora que ela vai querer o quarto dela sozinha, né? Mocinha, não sei o que, ela vai, né? Vai querer. Mas não cabe. E aí, eu tenho que fazer isso. E esses dias eu tava falando com a minha irmã também, que pra eu arrumar mais um filho, porque todo mundo fica me cobrando, né? Ao mesmo tempo que me julgam, também me cobram. O povo é contraditório. Aí eu falei assim, pra eu arrumar mais um, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer. Porque o Daniel, eu já não sei como que eu vou passar pro quarto dos meninos. Já deixa ele então, com a minha casa já tá ficando pequena, entendeu? Ou vou ter que mudar, ou vou ter que aumentar. Não sei como é que eu vou fazer. É que nem coração de mãe. Vai assim, ó, colocando um aqui, e no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Me fala dos partos. Todos os partos foram normais? Todos. Você quis? Quis. Quando foi o primeiro filho, igual eu te falei, desde criança eu sempre tive essa vontade de ser mãe. Então, assim, eu tinha vontade de ser mãe, eu tinha vontade de ter parto normal e eu tinha vontade de amamentar. Eram meus 3 desejos, desde criança. Sempre tive essa vontade. E aí, quando eu engravidei do primeiro filho, eu queria parto normal, mas tipo assim, nunca estudei sobre, pra mim, sei lá, gente, era só engravidar, chegar lá no dia, na maternidade, ganhar neném e pronto. E aí, eu fazia pré-natal aqui em Lavras e em BH. E aí, a minha ginecologista daqui queria que eu fizesse cesárea, porque o neném era grande, né, pela ultrassom, o neném tava grande. E ela queria que eu fizesse cesárea aqui. E eu queria fazer parto normal. Aí a minha obstetra lá de BH falou assim, ó, a gente tem a opção de já nascer aqui, já nasce pelo SUS fácil, ele já vai ser cadastrado, já vai fazer todo o processo dele de fazer ultrassom quando nascer e tudo mais, para já começar, né, sobre os rins dele lá e tal. E aí tem a opção de fazer o parto normal induzido. Né? Porque, tipo assim, não tinha como eu chegar lá em BH e ficar assim, esperando entrar em trabalho de parto. Não dava. E aí ela falou assim, ó, e outra coisa, a gente vai ter que, ele tem que nascer para começar o tratamento dos rins, porque a dilatação dele estava aumentando muito, né? Isso à medida que foi passando o pré-natal. E aí, então, eu fui para lá, aí fiz o parto normal induzido lá, então coloca um comprimidinho dentro da gente para induzir ali o útero a dilatar, né? E aí eu coloquei 9 horas da manhã, aí quando foi 3 horas da tarde eu fui lá olhar, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Mas nesse meio tempo não tem as contrações, as aí dores? eu tava com contração, mas uma coisa assim, mais fraquinha, mais levinha. Aí 3 horas da tarde colocou mais um comprimidinho. Aí quando foi 9 horas da noite eu já tava cansada. Sabe assim, porque era de 6 em 6 horas que podia colocar o comprimido. Aí chegou 9 horas da noite, eu estava com 4 centímetros de dilatação. Depois de ficar o dia inteiro cansada, andando aquele hospital inteiro, dilatando, achando que estava dilatando, né? Com contração e tudo mais. 4 centímetros. Falei, não. Aí vamos nós. Aí nisso a dor foi aumentando. Quando chegou 1h30 da manhã, eu não aguentava mais. Pra mim, que ele era o auge da dor, assim, sabe? Eu já tava... E aí eu fui... E aí eu senti algo assim, eu falei, gente, será que minha bolsa estourou? Não, eu fiz xixi mesmo, perna abaixo. Ai, gente, minha bolsa estourou, não. Aí eu falei assim, aí
eu chamei, né? E lá, foi na maternidade Odete Valadares. E aí lá eram os estudantes, assim, que avaliavam a gente. Aí os estudantes vieram, olharam e tal. Aí falaram assim, ó. A sua bolsa não estourou, não, né? Tá intacta aqui. Tá intacta aqui e tal. Mas a gente vai chamar a médica-chefe, né, do plantão pra poder olhar. Aí eu tô falei, com isso na cabeça. Gente. E eu lá com os meus mesmos 4 centímetros de dilatação desde 9 horas da noite. Já era 1h30 da manhã. Eu já tava cansada. Eu tava no hospital desde 5 da manhã daquele dia. Na sua cabeça assim, não, eu vou fazer cesárea. Não, bem, eu pensava assim, agora que eu aguentei até aqui, vai ter que nascer de parto normal. Então você queria mesmo. Sabe? Não, E aí teve um momento que eu falei assim pro Lúcio, o próximo vai ser cesárea. Eu sabia. E ele falou, não vai não. E a minha vontade era de dar um murro na cara dele, sabe? Sei. Só que aí a contração veio e não dava, não tinha nem força. A gente quer xingar, né? E aí, a médica veio, avaliou e falou, né, que realmente a bolsa não tinha estourado. E pá, estourou minha bolsa, sim, sem me avisar, sem falar, sem nada. Aí ela, mas agora eu estourei. Nossa, aí sim, eu vi que o que eu tava sentindo até então era fichinha, sabe? Era tipo assim, era super tranquilo. Ai, meu Deus. Aí eu fui, aí as contrações começaram, né, cada vez mais fortes e tal. Aí teve um momento que veio uma médica me avaliar, uma estudante, e falou assim, olha, eles vão vir aqui te oferecer a anestesia, a analgesia. Você aceita, tá? Eu falei, tá. Eu aceito. E aí, eles vieram... Isso era 4h30 da manhã. Aí, eles vieram 5 horas da manhã. E 4h30 da manhã, eu tava com 7 de dilatação. Ó, pelo menos, né? Dilatei um cadimbão agora. E aí, quando eles vieram 5 da manhã... Aí, perguntaram, você vai querer analgesia? Eu falei, vou. Eu vou querer. Você aguenta andar até a sala de parto? Eu falei... No intervalo das contrações, eu aguento. Aí fui andando. Na hora que e aí, nisso, o Lúcio foi trocar de roupa, porque lá troca de roupa mesmo, parto normal, né? O acompanhante. E aí, na hora que eu sentei, assim, naquela maca, eles começaram a colocar, acho que é eletrodo, né? Que chama. Em mim, né? Pra poder verificar tudo certinho, pra aplicar a anestesia, né? Que era analgesia. Aí eu fui e falei assim, não vai dar tempo, mas o neném tá nascendo. Aí a enfermeira, não, mãezinha, moça, não vai dar tempo, meu neném tá nascendo. Aí ela foi, chamou o médico. E assim, ao mesmo tempo, acho que todas as mulheres resolveram parir ali naquele mesmo momento. Ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo tinha mais 2 indo pra sala de parto. Que tava assim, todo mundo quase nascendo, sabe? E aí eu fui... Aí uma enfermeira foi chamar o médico. Aí eu lembro direitinho do médico chegando e falando assim pra enfermeira, mas como que você sabe que o neném tá nascendo? Ela, a mãezinha falou. Na hora que ele sentou, ele falou assim, chama o acompanhante dela, senão ele não vai ver. O neném tá aqui, a cabecinha já tá saindo. Mas você colocou a mão Gente, assim, eu não coloquei a mão em nada. Eu só tava assim, deitada naquela maca, né? Aí ele foi e mandou fazer força. Aí eu comecei a gritar. Aí ele não grita, concentra a força na barriga. Porque quando você grita, a força se concentra na sua garganta, na sua voz. E realmente, na hora que eu parei de gritar, só que tipo assim, não é que você não grita nada. Você geme, sai, né? Sai, fala força sabe? de cocô, né? Isso dá uma vontade de fazer cocô. E gente, a mulher que... As mulheres sejam exaltadas. Eu imagino. E aí, nisso o Lúcio chegou, né? Foram chamar ele correndo. Aí ele chegou, aí o médico foi e falou assim, não, faz força, tal. Aí eu fui e fiz força, aí ele não nasceu. Tipo, a cabecinha tava lá, mas não saiu, sabe, assim. Ai. Aí ele foi e falou assim, eu vou dar um piquezinho aqui. Na hora que ele falou isso, bem, eu só lembrei de uma pessoa, uma amiga minha que tinha ganhado neném há pouco tempo, que ficou sentando uma semana assim. Torta. Sabe, assim, porque tinha levado um pique. Eu falei, não, eu não sabia nada de parto normal, Paty. Nada. Mas se eu não desse o pique, às vezes ia rasgar, não? Mas melhor rasgar. É? Aí eu fui, isso que eu estudei depois, tá? Tá bom. Mas na hora eu não sabia. E aí ele foi e falou, vou dar um piquezinho aqui. Eu falei, não, espera, na próxima contração nasce. Minha filha, mas na hora que veio a contração, eu fiz a força, assim, que eu nem sabia de onde vinha, sabe? Mas eu fiz e aí ele nasceu. Na hora que o médico colocou ele, assim, em cima de mim, sabe? Aí eu, a sensação que você tem é de alívio. Saiu o cocô. Saiu o cocôzinho. Graças a Deus, Deus nasceu. É mais. Sabe? Você chegou já a fazer cocô?
Em todos os partos a gente faz. Mesmo? Só que eu não sabia. Nesse primeiro, eu não sabia que eu tinha feito. Entendi. O Lúcio que me contou depois e falou que tipo assim, viu lá. a gente comentando alguma coisa desse tipo. Aí eu falei, não, eu não fiz não, vê lá. Aí o Lúcio, você acha que você não fez? Você fez sim. Eu falei, não fiz não. Ele falou, você não viu. Porque já, eles, nessa maca que você fica, eles já colocam um saco ali onde já vai caindo tudo. O sangue, o cocô, o líquido. Depois eles já jogam a placenta ali também. É tudo junto e misturado. Então você não vê o negócio ali. E aí, quando eles colocaram, assim, o João em cima de mim, eu falei, ai, que alívio, né? Graças a Deus, nasceu. Aí ele fez xixi em cima da minha barriga, ou seja, né? Assim, aí já mostrou que tava tudo bem, né? Pelo menos fazendo xixi, ele tava, né? Os rins, então, pelo menos funcionando o negócio ali, tá. Isso. E aí, só que ele tava virado, assim, pra lá, assim. Ele tava, eu tava vendo a cabeça dele, assim. Na hora que ele olhou, assim, com o roxinho pra mim, eu olhei pra aquilo e pensei, meu Deus, todo neném nasce feio. Né? Aí eu falei assim, oh meu Deus, eu sabia que ia nascer feio, né? Porque todo neném nasce feio, mas eu não imaginava que era tanto. Ai, que dó! Ele era muito feio, uma boca, ele só tinha um beição, assim, ó, quadrado. Gente, mas ele só tinha boca, sabe? Assim, era uma coisa mais esquisita. Mas assim, aí depois, né, foi desinchando, depois, vai melhorando e tudo mais. E aí, só que eu tive que ficar, só que era carnaval. Era domingo ali de carnaval. E carnaval bomba em BH, né? E aí, minha filha, não tinha médico pra fazer ultrassom dos rins dele. Não tinha isso, não tinha aquilo. A gente foi conseguir ultrassom na quinta-feira. Depois da quarta-feira de cinza. Aí, enfim, conseguiu o médico, fez e tal. Ah, não. Aí lá fazia exame, fazia uns trem todo dia, sabe? Uma coiseira. Ele tá com icterícia. Tem que ficar na luz, né? Colocar aí um ficou, aí era assim, eu e minha mãe e o Lúcio revezava, né? Quem tivesse lá comigo, ou eu, minha mãe, ou eu e o Lúcio. Revezava, 3 horas um olhava, 3 horas o outro dormia. 3 horas um olhava, o outro dormia. Porque ele não podia tirar o óculos. Então, como ele teve icterícia, teve que ficar lá no banho de luz lá, até no domingo. E eu lembro que até psicólogo foi lá conversar comigo, porque eu só queria ir embora pra minha casa. Você chorou? Chorei demais. As mães choram, né? Nossa, eu queria ir embora. A gente sofre com tudo. E aí, no domingo que eu recebi alta, foi uma emoção tão grande, sabe? Nossa, assim, foi maravilhoso. E aí, depois disso, eu comecei a estudar sobre parto. Então, acho que por isso também que eu engravidei muito rápido, né, do segundo. Porque eu queria parir de novo. Entendi, você foi estudando e foi empolgando. Isso, agora eu sei tudo sobre parto normal, né? Então, e aí, assim, quando eu tive o Rafa nasceu dia 20 de dezembro. A data dele, eu completava 40 semanas, 14 de dezembro. No dia 15, o meu digníssimo esposo caiu de 3 metros de altura, de uma laje que ele estava arrumando um ar-condicionado, e quebrou o punho aqui, sabe? Certo. Quebrou o braço. Aí ele fez uma cirurgia no dia 19 de dezembro. Tava internado lá na Santa Casa e eu dormindo em casa. Quando veio, eu falei, ai, gente, nossa, Rafael, tô mexendo tanto. Ai, minha barriga tá doendo. Na hora que eu levantei, assim, que eu cheguei na cozinha pra beber uma água, eu falei, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, isso é uma contração. E aí, assim, eu vi que a contração já tava bem forte, porque já era de madrugada. Então, acho que ela foi vindo fraca, eu tava dormindo meio que não senti, né? E aí, na hora que ela veio forte, que eu comecei a sentir. E aí, liguei pra minha mãe morava em Tumirim, minha mãe chegou rapidinho lá em casa, aí a gente deixou o João na minha sogra, fomos pro hospital, aí eu passei lá no segundo andar, Lúcio, o Rafa tá nascendo, estou indo internar. Aí eu fui pro terceiro andar, né, que era a maternidade, e aí ali eu tava de 40 semanas e 6 dias, então era uma gestação tardia, assim, né? Eles esperam até 41 semanas. Aí, assim que eu cheguei lá, o médico queria estourar minha bolsa. E eu não queria intervenção nenhuma. Eu queria tudo natural, Nossa, eu tava muito, assim, focada, decidida. Você estudou, você falou, eu sei o que eu tô falando. Exatamente. Só que eu não tinha condições de pagar uma doula, nem uma enfermeira obstétrica. Porque não é barato. Não, não é. E aí, eu não tinha condições de pagar nada. Então, eu, né, fui eu e Deus, assim, com o que eu sabia. E a minha mãe tava lá de acompanhante, a minha mãe tinha medo de tudo. O médico mandava eu estourar a bolsa, a minha mãe, falava, estoura a bolsa. E eu, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e não sei o quê. Aí passava uma enfermeira, mandava, aí a enfermeira passava e falava assim, se tivesse estourado a bolsa, já tinha nascido.
Ah, entendi. Aí eu, tá, entendi. Tipo, você não tá. precisava ficar sofrendo. Isso, Porque quando estoura a bolsa, acelera-se o trabalho de parto. Mas eu não queria acelerar, não tinha necessidade. Eu queria que fosse natural. E aí, quando o Rafa tava quase nascendo ali, aí mudou o plantão 7 horas da manhã. Aí a obstetra que chegou falou assim, olha, você vai ter que levantar, porque eu tava muito cansada, eu tava deitada, porque eu não aguentava mais e tal. Aí ela falou assim, olha, você vai ter que levantar, abre essa pelve pro bebê descer de fato. Você tá com 10 de dilatação, mas o bebê precisa encaixar mesmo, descer e tudo mais, aí que ele vai conseguir nascer. Falei, tá, beleza. Aí assim eu fiz. Aí eu levantei, tal, fui pro chuveiro. Na hora que eu cheguei no chuveiro, eu senti, pum. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu coloquei a mão. Na hora que eu coloquei a mão, sabe balão, bexiga que você enche de água, assim? Tava daquele jeito. Era a bolsa. Tava a bolsa, tipo assim, e o meu corpo aqui. A bolsa assim pra fora. Certo. Como se fosse uma bexiga. Aí você começou a gritar. Aí eu fui e falei. Gente! Não gritei, não. Mantive a calma. Aí eu fui e falei, mãe, tá nascendo. Aí minha mãe, vamos pra sala de parto, desesperada. Entendi. Aí eu fui pra sala de parto, aí eu deitei lá naquela maca lá de novo. Aí a médica falou assim, o neném tá aqui, a bolsa tá aqui de fora, agora eu posso estourar? Aí eu falei, pode. Aí ela falou, porque na hora que estourar, ele vai escorregar. Aí eu falei, pode. Aí ela estourou de fato, ele escorregou. E nesse momento o Lúcio chegou. Ah, então ele acompanhou. Aí assim, o nascimento ali mesmo, ele conseguiu acompanhar, sabe? Então ele chegou bem na hora que o Rafa ia nascer. Aí o Rafa nasceu e tal. Aí minha mãe falou, Flávia, qual que é a sensação de esperar um neném feio e nascer um bonitinho? Aí eu falei, ai mãe, é maravilhosa. Ai. E aí assim, então o Rafa nasceu com 4,1 kg. O João tinha nascido com 3,765. E aí, depois disso, aí eu fiquei assim, se eu tiver mais filhos, se eu engravidar, tá tudo bem, sabe? Assim, né? Se acontecer, aconteceu e tal. E aí, eu não tomei mais anticoncepcional, nem nada disso e tal. Quando o Rafa tava com 9, eu amamentei o João. Quando eu tava grávida do Rafa, eu amamentei o João durante toda a gestação. Eu amamentei depois os dois juntos. Chama amamentação em tandem. Quando você amamenta 2 filhos em idades diferentes. Aí, então, eu amamentei o João até o Rafa completar 9 meses. Certo. Eu sou boa de datas, tá? Então, eu parei de amamentar o João, ele foi dia 5 de outubro. O Rafa tava com 9 meses. Dia 10 de outubro, eu descobri que eu tava grávida do Gabriel. Aí, então, assim, o Rafa fez 1 aninho, eu já tava grávida. Então o leite também nem parou de produzir, né? Eu já tô dando uma Não, eu já tô amamentando há 8 anos, assim, sem parar. Direto, sabe? E aí, eu descobri que eu tava grávida do Gabriel. Aí eu falei assim, opa, amamentar 2 não é fácil. Mas amamentar 2 e cuidar de 3 eu não vou arriscar. Entendi. E aí, quando o Rafa tava com 1 ano e 1 mês, eu tirei o peito dele. E aí, que aí deu tempo, né? Uns mesezinhos aí até o Gabriel nascer. Aí, quando o Gabriel nasceu, quando eu tava grávida do Gabriel, eu contratei uma enfermeira obstetra. Aí, o que eu fazia? Eu fazia um consórcio. Sabe aquele que você paga um pouquinho todo mês? Aí, eu escolhia a data que o bebê ia nascer, o mês que o bebê ia nascer, pra pegar o dinheiro. Aí, eu pagava a enfermeira obstetra. Ah, entendi. Entendeu? Eu fazia então, com os amigos mesmo. Você planejou. Isso, de 1 ano, assim, eu fazia aquele consórcio ali, sabe, entre amigos. E aí eu paguei a enfermeira obstetra pra me acompanhar no parto do Gabriel e tal. E aí, assim, aí eu ficava mais tranquila, sabe? Porque aí eu sabia que, né, nada ia fugir muito do que eu queria, do que eu gostava e tal. E aí aconteceu a mesma coisa da bolsa. Eu não queria estourar a bolsa. E a médica chegou e falou, vamos estourar a bolsa e tal. Aí ela fez toque e falou assim, se estourar a bolsa, o neném nasce. Aí eu falei, não, mas eu não quero não, obrigada. Aí ela foi embora. Aí eu falei pra minha enfermeira obstetra, faz o toque aqui, se for isso mesmo eu vou querer. Aí, porque aí nela eu confiava, sabe? Nela eu sabia, né, que eu podia, que ela não ia querer fazer uma intervenção só pra acabar mais rápido, só pra, né? E aí ela fez o toque e falou, Flavinha, se estourar a bolsa, nasce. Aí assim fez, estourou a bolsa, mas uma contração ali, o neném encaixou, porque o que acontece? Aqui tá a bolsa, a minha pelve aqui, e a cabeça do bebê. Então, dá meio que uma pressão, sabe? Então, quando estoura a bolsa, esse líquido sai, aí o bebê escorrega.
Entendi. Entende? Chique. E aí, viu? Eu posso dar aula já de parto. E aí, o Gabriel nasceu, sabe? Foi como eu queria. Foi no banquinho, já não foi naquela maca lá que tem que ficar deitada. Foi no banquinho. Eu tive fotógrafo também, que era algo também que eu queria, que eu tinha essa vontade de, assim, registrar, né? Todos os momentos ali do trabalho de parto. Foi mudando parto. e evoluindo. E aí, o Gabriel nasceu, tal. Só que o meu sonho desde sempre foi ter um parto domiciliar. E eu lembro direitinho um dia que uma pessoa falou assim pra mim, mas você vai ter um parto domiciliar nesta casa? Porque minha casa era pobre, entendeu? Entendi. E aí eu falei assim, porque esta é a minha casa. Graças a Deus própria, paga, sabe, assim, mas é minha e é do jeito que eu gosto e tudo mais. Aí acabou que depois a gente reformou e tal, então quando eu tive o meu parto domiciliar da Júlia, né, que foi minha quarta filha, foi já numa casa, assim, melhorzinha, né, não foi naquela pobrinha do começo, mas realizei meu sonho. E aí também, assim, o parto domiciliar, você tem acompanhamento de 2 enfermeiras obstetras, porque é meio que, vamos supor assim, que é dividido. Uma enfermeira se concentra ali no bebê e a outra enfermeira se concentra na mãe. E é todo um equipamento que elas levam. Elas montam um hospital na sua casa, sabe? Então, assim, se precisar de oxigênio, se precisar... Tanto que quando a Júlia estava quase nascendo, todos os equipamentos delas estavam na sala. Na hora que a Júlia já estava assim, quase coroando ali... Mais uma coisa, pausa. Tem que ter dinheiro, né? Porque não fica barato, né? Você leva... Fica. Eu sei que não fica. É um sonho, assim, realmente que quem quer custa. ter assim, gente, tem que juntar dinheiro. Tem que juntar. E aí, assim, eu lembro que eu ficava assim, e agora? Eu dou entrada num carro de 7 lugares ou eu tenho um parto domiciliar? Porque aí não ia caber mais a gente no nosso carrinho de 5, né? Entendi. E aí, eu falei, se eu vou ter o parto domiciliar, porque o carro depois eu compro, eu me viro, é uma necessidade que eu vou ter que ter mesmo, né, o carro, então eu vou dar um jeito. Eu vou realizar o sonho de ter o parto domiciliar. E aí, a gente fez 2 consórcios, entendeu? Porque aí o valor era mais do dobro, mais do que o dobro. Hoje, eu quero saber, assim, pra gente ir finalizando aqui, 2 coisas. Primeiro, um conselho para aliviar as mães. E o segundo, hoje, na sua visão, depois de ter 5 filhos, você acha que existe mãe perfeita? Olha, não existe mãe perfeita. Mas um conselho que eu dou é deixar aquela maternidade real, sabe? Que só se reclama, que tudo é difícil, que tudo é cansativo, que só se vê o lado ruim. Sabe aquela frase assim, eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe? Ela tá errada. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu amo meu marido, mas eu odeio ser esposa. Por quê? Porque quando você é uma coisa, você é aquilo com tudo de bom e tudo de ruim. Entende? Então, se eu sou mãe nas horas boas, eu sou mãe nas horas ruins. Eu sou mãe de um filho saudável, eu sou mãe de um filho doente. Eu sou mãe em todas as circunstâncias. Eu amo ser mãe, então eu amo todas as circunstâncias da maternidade. Entende? Então, é difícil? É. É cansativo? Muito. Muito. Mas é gratificante. Você olhar para aquele serzinho ali e pensar assim, gente, saiu de mim. Ai, é lindo sabe? mesmo. E pensar assim, como que formou cada órgão, cada ossinho, cada pedacinho dentro do meu ventre. E não só as mães, né, que são biológicas, mas as mães adotivas também, que receberam aquele bebê ou aquele filho maior no coração. Mas ele também foi gerado por alguém. E né, em algum momento da vida, ela recebeu aquela criança. E pensar na perfeição de Deus, sabe? Que criou ali aquele ser, que te deu ali para você amar, para você cuidar. É difícil, é muito, é cansativo, é muito, mas é muito gratificante. Você olhar os olhinhos deles, você ouvir um eu te amo, você ouvir a primeira palavra, você vê o primeiro passinho. É bom demais. Ai, muito lindo. Flavinha, eu quero muito te agradecer. Imagina. Ai, foi tão bom ter você aqui no nosso primeiro programa. Quero te dar um presente.
Como é o primeiro Podpah, vou te dar um mega presente, quer ver, ó? Acharam, tcharam! É a nossa caneca! Arrasou! Primeira caneca do Podpah vai pra Flavinha, como um presente nosso. Muito obrigada por você ter vindo. Amei. Fiquei muito feliz. Ai, muito obrigada! E eu acho que serve pra mim, serve pra todas as mães. Fomos nós que pedimos a Deus a bênção da gestação. Então, gente, eu sei que é difícil, é cansativo demais, mas parem de reclamar e vivam mais, né? Vivam mais esse momento. Muito obrigada, viu? Imagina. E vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do primeiro Podpah, um programa preparado com tanto amor e carinho. E no próximo programa, quem sabe eu não traga o convidado que você quer. Fale aí nos comentários qual o assunto que você quer que eu aborde. Combinado? Gente, muito obrigado. Como foi bom ter a sua companhia. Ó, um beijo da Paty. Até a próxima. Tchau!